pessoal, tudo bem com vocês? Sara aqui trazendo mais um vídeo pro canal. O vídeo de hoje a gente vai ser a parte 2 do vídeo Entre Altos e Baixos. Se você não assistiu o vídeo 1, vou deixar aí na descrição. Vê lá que tá muito interessante, tá? E hoje vai ser a parte 2, tá? Mas antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva no canal. A gente bateu uma meta de 55 inscritos e eu tô muito feliz. E conto com vocês para estar se inscrevendo no canal. Então, se você ainda não é inscrito ou conhece alguém que não seja inscrito, vamos lá, se inscreve que vai me ajudar muito, tá? Curte é muito importante, gente, para me saber se vocês estão gostando do canal, do conteúdo do canal e me motivar a gravar mais vídeos. Então, deixa seu like, que é muito importante para mim. Comenta, eu gosto muito que vocês participem no comentário. Eu leio o comentário de todo mundo e deixo minha curtida lá. Então comenta aí nos vídeos do que vocês estão achando do canal, ideias de vídeo, o que você quiser, comenta aí que eu vou estar curtindo o seu comentário. Compartilha é muito importante, gente, pra gente alcançar um número maior de pessoas. Então eu conto com a ajuda de vocês para estar me ajudando a divulgar o canal e alcançar mais inscritos. Então, compartilhe muito o canal para me estar ajudando, tá? Me segue lá nas redes sociais, vou deixar aí, me segue lá. Eu vou estar colando umas ideias para me estar interagindo com vocês lá. Então me segue lá para vocês ficarem por dentro de tudo, tá? Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Vamos começar aqui, vou continuar falando sobre fé, igreja e Deus. Então vamos lá. Você já sentiu que Deus estava em silêncio? Como lidou com isso? Sim, já senti. Como eu não orava, eu acreditava que Deus não falava mais comigo, né? E eu coloquei isso na minha cabeça por muito tempo, né? E eu não conseguia enxergar que Deus estava cuidando de mim em todos os momentos, né? Mesmo eu não orando, Deus nunca me abandonou, né? Então, por eu não orar, eu sentia que Deus estava em silêncio. Eu não ouvia Deus, não sentia Ele. Então, por muito tempo, eu senti isso, que Ele estava em silêncio comigo. Já sentiu envergonhada ou culpada por estar triste, mesmo crendo em Deus? Sim, eu já me senti culpada, envergonhada não, mas culpada sim. Na minha cabeça, eu crendo em Deus, eu não podia estar triste, eu não podia estar deprimida, né? Eu tinha essa certa dificuldade, né? De entender mesmo, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho outro pensamento, né? Todos nós vamos passar por esses momentos, né? Não tem jeito, mas eu já me senti sim culpada por estar triste, deprimida. Eu ficava com muito medo das pessoas olharem para mim e falavam: nossa, ela crê em Deus e está deprimida? Então eu tinha esse pensamento. Já teve medo de que Deus tivesse desistido de você? Sim, esse sempre foi o meu maior medo. Mesmo não orando, eu sempre acreditei que era Deus que ia me tirar da depressão, né? Então eu tinha medo de falar assim: poxa, eu não estou orando, então Deus vai desistir de mim, porque eu não converso com Ele, eu me afastei de Deus. Então eu sempre tinha esse medo de Deus desistir de mim, né? E por muito tempo eu acreditei que tivesse desistido de mim, mas eu não sabia que Deus nos mínimos detalhes estava cuidando de mim, né? Então foi um período difícil para mim, porque eu sempre acreditei nisso, que era Deus que ia me curar.
Então, na minha cabeça, Deus não podia desistir de mim, porque senão eu não ia ficar curada, né? Mas foi um período bem difícil. Em algum momento você brigou com Deus? Como foi isso? Assim como eu questionava Deus, eu questionei muito Deus, eu brigava com Deus. Eu falo que eu fui uma criança bem mimada com Deus, eu fui chata mesmo com Deus. Por vários momentos eu chegava para Deus e falava assim: Deus, se o Senhor não fazer isso, é porque o Senhor não me ama. Deus, se você não fazer o que eu quero, na hora que eu quero, quer dizer que o Senhor não me ama, não está comigo. Então eu, por diversas vezes, diversos momentos, eu desafiei Deus, eu não deixei de crer em Deus, em nenhum momento eu deixei de crer em Deus. Minha fé ficou abalada sim, mas eu nunca deixei de crer em Deus. Mas eu já briguei muito com Deus, achando que tinha que ser tudo no meu momento, na hora que eu queria. Então eu não respeitava o tempo do Senhor, né? Então foi um período bem difícil. Creio que para mim foi difícil, creio que para Deus foi ainda mais difícil ouvir minhas reclamações, as minhas cobranças, né? Então foi bem complicado. Você acredita que Deus entende nossos momentos de fraqueza? Sim, eu creio nisso. Eu acredito que Deus cuidou de mim em todos os momentos, né? E nos momentos de fraqueza foi Deus que cuidou mesmo de mim, porque como eu já disse para vocês, eu tentei contra a minha vida e em nenhum momento Deus deixou que isso acontecesse. Todas as vezes que eu planejava algo contra mim, eu não conseguia realizar. O meu pensamento mudava e eu tentava novamente e não dava certo. Então eu creio que foi Deus que estava ali cuidando de mim e me tirando daquela situação, porque eu acredito que se não fosse Deus, eu poderia ter feito algo contra mim, né? Então eu acredito muito que Deus reconhece nossas fraquezas, nossos momentos difíceis, né? Eu creio que se não fosse Deus, às vezes eu teria feito algo contra mim, né? Então eu acredito muito nisso, que Deus ele reconhece nossos momentos de fraquezas e situações que a gente tem passado, né? Então eu creio muito nisso. O que você entende hoje sobre o propósito mesmo vivendo a dor? Eu ainda não entendi muito o propósito que Deus tem para minha vida. Eu reconheço que eu tenho que me posicionar mais, né? Tenho que tomar mais atitudes diante de Deus, mas eu ainda não consegui decifrar ainda o propósito de Deus na minha vida. Mas eu acredito e creio que Deus possa me usar para ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo que eu, que estão passando por momentos difíceis, né? Então eu creio que eu posso ajudar essas pessoas, né? Eu ainda tenho muito que aprender, não sei muita coisa, passei por muitas coisas, mas sei que tem muito que aprender ainda, né? Então eu creio que Deus possa me usar nesse momento, né, de dificuldade, para ajudar outras pessoas com a minha história, com o meu testemunho, né? Então eu creio nisso. Você ainda tem momentos difíceis? Como lida com isso? Sim, eu tenho momentos difíceis, gente, como todos têm.
eu ainda não sei lidar com esses momentos. Às vezes vem e eu prefiro ficar sozinha, eu me isolo de todo mundo, fico no meu canto, mas até nisso Deus tem me sustentado. Sempre que eu fico mais deprimida, mais no meu canto, eu falo: Deus, não deixa eu voltar para aquele momento que eu estava, não, cuida de mim. E em todos os momentos Deus sempre segurou minha mão, né, e me honrou e tem honrado até hoje. Então eu tenho que entender que momentos difíceis, né, todos nós vamos ter. Eu tenho mais dificuldade de lidar com eles, mas é um dia de cada vez, é um processo, né? Então é isso. O vídeo foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, curtir, comentar e compartilhar o canal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!